Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço toda terça-feira aqui no perfil do Trabalho Notável, Canto do Processo, um espaço em que nós privilegiamos o direito processual, em especial o direito processual do trabalho. E hoje vamos tratar de um tema que tem agitado as conversas entre os operadores do direito, que é a questão da Resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre os julgamentos eletrônicos assíncronos. Eu vou explicar daqui a pouco e vamos falar então como funcionam esses julgamentos assíncronos à luz dessa resolução e dando um destaque também à questão da sustentação oral, já que ela conta com uma regulação especial e seria necessário mesmo, né? Porque tradicionalmente a sustentação oral ela é síncrona, né? Ela acontece nos julgamentos síncronos, nos julgamentos instantâneos, vamos dizer assim. Então sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aí o Rodrigo Sá, que antes de eu pedir de ofício já fez a inserção aí do nosso assunto, né? E espero que vocês gostem daquilo que a gente tem aqui a dizer para vocês. Como eu disse, eu vou falar sobre a resolução como um todo, mas dando ênfase, uma maior ênfase na questão da sustentação oral, que é aquilo que diz respeito mais de perto, né, à prática do advogado que atua nos tribunais, seja em ações originárias, seja em recursos, né? Então, rapidamente, vou fazer aqui uma brevíssima introdução para dizer que a sustentação oral é uma manifestação franqueada, facultada aos advogados que defendam as partes em processos de competência originária dos tribunais ou em recursos, né? A ideia é que se dê ao advogado uma última oportunidade para procurar convencer os julgadores quanto ao acerto da posição que ele está defendendo no processo, seja como recorrente ou autor, seja como recorrido ou réu ou ainda um terceiro interessado. A disciplina da sustentação oral ela está concentrada na legislação, basicamente no CPC, no artigo 937 do CPC novo, e também nos regimentos internos de todos os tribunais. Todos eles geralmente estabelecem uma regência, um detalhamento maior em relação àquilo que estabelece o CPC. E o CPC, basicamente, ajustando a nomenclatura, a terminologia utilizada na lei processual civil para o nosso processo de trabalho, eu diria que é fora de dúvida que cabe sustentação oral nos recursos ordinários, nos agravos de petição, nos recursos de revista, nos embargos em recurso de revista, nas ações de competência originária dos tribunais, como eu já anunciei, nos agravos de instrumento contra decisões interlocutórias de concessão de tutela de urgência ou da evidência no processo civil, incluídas aí as liminares concedidas ou indeferidas em mandado de segurança, nos agravos internos contra decisões monocráticas do relator que extingam processos de competência originária dos tribunais, e também poderia acrescentar deneguem ou deem provimento monocrático, né, a recursos apresentados, ações rescisórias, mandados de segurança, dissídios coletivos, né, e outras situações que os regimentos internos dos tribunais possam contemplar, né. O CPC também indica que a inscrição para sustentação oral deve ser feita até o início da sessão, né, se não houver norma regimental mais benevolente, né, que permita que a pessoa possa fazer a inscrição, portanto, no curso da sessão. Geralmente, os tribunais disponibilizam, né, um espaço nos seus sítios, na internet, para que essa inscrição seja feita. Se o advogado tem qualquer dúvida, a dica prática que eu sempre dou é fazer um contato telefônico, né, se ele não encontrou informação no site, com o órgão, com a secretaria do órgão julgador, para obter aí alguma orientação sobre isso, né? O prazo da sustentação oral, segundo o CPC, é de 15 minutos. No regimento interno do TST, esse prazo é fixado em 10 minutos e cada regimento interno pode fixar
um determinado prazo, a tendência na Justiça do Trabalho é fixar esse prazo de 10 minutos, sendo que normalmente, se há mais de uma parte, esse prazo normalmente é dividido, né? Principalmente se as partes estão no mesmo barco, né? Se trata de um litisconsórcio ativo ou passivo unitário, né? Em que a decisão seja a mesma para todos os envolvidos no mesmo polo passivo. Geralmente a ordem de sustentação começa pelo recorrente, depois pelo recorrido, né? Se ambos estão recorrendo, geralmente é o autor que vai recorrer primeiro, e o Ministério Público do Trabalho também pode, tanto como parte como como fiscal da lei, fazer a sua sustentação oral. E o que nos diz a resolução 591 do CNJ? Essa resolução, na verdade, minha gente, é uma resolução de 23 de setembro de 2024, mas estabeleceu-se ali, até para dar tempo para que os tribunais pudessem ajustar as suas normas internas, deu-se ali uma vacatio legis, e essa resolução vai entrar em vigor no dia 3 de fevereiro, ou seja, também conhecido como semana que vem. Então, a semana que vem já entra, para ser mais exato, aliás, na segunda-feira, né, já entra em vigor a resolução 591 do CNJ, que procura regular, né, os julgamentos eletrônicos em ambiente do Poder Judiciário, né, e com ênfase ao julgamento, aos procedimentos, né, aos julgamentos assíncronos. O que são julgamentos assíncronos? Né? Assíncrono é aquilo que não ocorra ao mesmo tempo, num só momento. Então, quando eu falo em julgamento assíncrono, é aquilo que nós temos, por exemplo, com muita frequência, no Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo, em algumas situações, insere um processo para julgamento, e aí se estabelece uma data inicial, uma hora e data inicial, e uma hora e data final para prolação dos votos. Né? Então, esse julgamento é um julgamento assíncrono, porque os votos podem ser lançados a qualquer momento dentro desse espaço de tempo fixado, né, e que tem de ser divulgado na pauta, né, de julgamentos da Corte. Né? Então esse é o chamado julgamento assíncrono. Nele, então, o relator encaminha previamente o seu voto com a ementa, relatório e o voto propriamente dito, né? E esse voto é disponibilizado tão logo a sessão se inicia. No momento em que a sessão tem o seu início, esse voto é divulgado não apenas para os julgadores, mas também para o público em geral, se não houver nenhuma situação específica de segredo de justiça. A ideia, então, é que todos já saibam de antemão qual é o pensamento do relator. Né? Essa é a ideia. Portanto, essa norma vigora, portanto, a partir de segunda-feira, né, da semana que vem, dia 3 de fevereiro, e abrange todas as sessões de julgamento eletrônico em ambiente virtual de forma assíncrona, ou seja, com um intervalo, né, de dias em que poderão ser coletados os votos além do relator. Parece o pessoal que relatou um probleminha, mas parece que já foi superado. Probleminha de travamento. Vamos seguir então. Estabelece essa resolução que o relator é livre para incluir ou não os processos nessas sessões de julgamento eletrônico assíncrono, né? Sendo competência do relator a adoção ou não do julgamento nessa modalidade, e é competência do órgão colegiado definir a periodicidade em que essas sessões ocorrerão, bem como também a necessidade de observância de uma antecedência mínima de 5 dias entre a publicação da pauta e o início dessa sessão de julgamento assíncrono. Né? Há, no entanto, exceções. Né? Além de depender de uma iniciativa do relator, pelo que está dito na resolução, o relator é livre para inserir ou não o processo no regime desses julgamentos eletrônicos assíncronos, mas há, além dessa situação em que o relator resolva não levar para julgamento assíncrono, uma vez adotada a forma assíncrona de julgamento, pode esse julgamento não ser concluído de forma assíncrona. Em que situações? Né? Primeiro, nos recursos incidentes e classes processuais que o regimento interno da Corte indicar. Então cada tribunal
no âmbito da sua discricionariedade, eleger processos onde não haverá julgamento assíncrono. Vou dar um exemplo para nós. Por exemplo, é possível que muitos ou todos os tribunais regionais do trabalho não admitam o julgamento assíncrono em sede de dissídios coletivos, porque há uma evidente ansiedade pela conclusão do julgamento, né, nesse caso, seja pela classe trabalhadora, seja pela classe empresarial. Então é possível que não se veja com uma relação boa de custo-benefício deixar esses processos serem julgados de forma assíncrona. Mas, insisto, eu estou dando aqui só fazendo uma suposição, mas cada regimento pode definir o leque de ações e recursos que poderão ou não poderão ser submetidos a essa forma de julgamento de modo assíncrono. Em segundo lugar, também será retirado do julgamento assíncrono, o processo ali incluído, se houver um pedido de destaque por qualquer julgador. Então, o julgador, ele pode, claro, nós vamos falar daqui a pouco, ele pode oferecer um voto divergente, mas ele tem a opção, tem a alternativa de simplesmente pedir o destaque. E uma vez pedido o destaque, esse processo sai do regime de julgamento assíncrono e vai para o regime de julgamento presencial, de julgamento tradicional. É importante notar, gente, que no julgamento tradicional eu posso tê-lo também de forma virtual, mas aí já não será de forma assíncrona, será de forma síncrona, né? Porque o julgamento ocorrerá em um mesmo momento, né, na sequência, sem que haja um espaço de dias para que os votos sejam colhidos. Os votos serão colhidos todos na mesma ocasião, no mesmo momento em que proferido ou anunciado o voto do relator, né? Então são duas sessões virtuais diferentes, as sessões virtuais síncronas e as sessões virtuais assíncronas, né? Essa resolução ela cuida em especial das resoluções assíncronas. Terceira hipótese, e essa hipótese é uma hipótese que interessa diretamente aos advogados. Pode qualquer parte ou o Ministério Público requerer que o seu processo não seja julgado pelo modo assíncrono, né? E neste caso é preciso que o advogado observe a antecedência mínima de 48 horas, ou seja, em relação ao início do julgamento. Então, você tem de requerer formular esse destaque entre a data da publicação, tão logo seja publicada a pauta, e até 48 horas antes do início do julgamento. Curiosamente, a lei foi cuidadosa em relação a resolução foi cuidadosa em dizer que a antecedência entre a publicação da pauta e o início do julgamento deva ocorrer em 5 dias úteis, mas não teve a mesma exatidão ao falar dessas 48 horas. Por uma questão de interpretação sistemática, considerando que isso é um prazo processual, né, seja pela aplicação supletiva do artigo 15 do CPC em normas de caráter administrativo, né, seja numa interpretação sistemática em que há indicação em outro dispositivo de que o prazo seria em dias úteis, eu reputo prudente que vocês considerem essas 48 horas como 48 horas úteis, ou seja, descartando os dias sem expediente forense, né? Basicamente, feriado, sábado, domingo ou recesso forense, né? Então fica aí a dica dessa observância. Mas atenção, além da observância do prazo, estabelece a resolução 591 que depende do deferimento pelo relator. E aqui me parece que há uma omissão importante na resolução, que de repente os regimentos dos tribunais podem preencher, não é? É que não há uma indicação de que esse deferimento seja um deferimento dependente de uma análise discricionária do relator, ou se é uma análise meramente formal, verificar se quem está postulando tem interesse na causa ou revelou interesse jurídico no seu requerimento de destaque, e se está bem representado, se é advogado constituído nos autos, e também se o prazo foi observado, não é? Eu tendo a supor que dentro de uma ideia de um processo democrático, né, em que a tentativa de influenciar na formação do convencimento dos julgadores é algo que deve ser assegurado sempre,
eu tendo a defender que esse deferimento deve ser um deferimento como ato vinculado do relator, ou seja, ele só pode indeferir por um aspecto formal, ilegitimidade ou não demonstração de interesse, irregularidade ou ausência de representação ou inobservância da antecedência prevista na resolução 591. Né? Mas fica aí a dica de que não há uma clareza quanto à existência de uma liberdade ou não para que o relator defira ou indefira por um aspecto, por um juízo de conveniência. Né? Me parece que isso não seria razoável. Me parece razoável supor que deva passar pelo crivo dele, mas apenas pelos aspectos formais, mas insisto que essa informação quanto ao conteúdo discricionário ou vinculado desse ato de deferimento ou indeferimento do relator, né, ele não está claro. A Vânia Gencia que acabou de perguntar se caberia algum recurso. Em tese, caberia o agravo interno, né, que você teria que interpor imediatamente, não dentro do prazo, porque senão o julgamento já vai ser iniciado, e tentar então brecar, né? Inclusive ingressando no início da sessão e suscitando a questão de ordem, né? Exatamente para que seja revista aquela decisão ou deferido o destaque se o relator não chegou a despachar antes de iniciado o julgamento eletrônico assíncrono. Também haverá a transferência para o processo, para a sessão presencial, se houver, durante o julgamento eletrônico assíncrono, um pedido de vista de qualquer dos julgadores e o vistor optar pela sessão presencial. Aí é uma opção do vistor. Então, aquele desembargador ou ministro que houver pedido vista dos autos, né, ele deverá indicar se o processo deve seguir na continuação do julgamento numa sessão virtual assíncrona ou se numa sessão presencial, né, ou virtual sincronizada, né, se for o caso. Né? O prazo dessa sessão, é importante destacar, essa sessão virtual ela tem um prazo fixado na resolução 591, que é o prazo de 6 dias úteis, ou seja, desde o início do julgamento até o término do período de coleta de votos, devem decorrer 6 dias úteis, né? 6 dias úteis. E aí, já disse, o relator deverá disponibilizar o voto antecipadamente, que será então franqueado para todos os julgadores e para todos os que estão acompanhando o julgamento assíncrono no início da sessão. E aí, cada membro da corte, né, do colegiado competente para apreciar aquela ação ou aquele recurso, vai proferir os seus votos. E esses votos podem ser proferidos de duas maneiras. De uma forma absolutamente sintética ou por meio de um voto escrito, né, um voto fundamentado. Se for por um voto fundamentado, evidentemente que o julgador deverá inserir o arquivo digital com a sua manifestação dentro desse período de 6 dias úteis a partir do início do julgamento eletrônico assíncrono. Se não, ele pode se limitar a marcar uma das opções que o sistema eletrônico de julgamento indicar para ele. A resolução 591 aponta algumas dessas opções como opções mínimas, ou seja, cada tribunal pode vislumbrar outras alternativas, e eu mesmo vou falar aqui que me parece que é possível contemplar outras hipóteses além daquelas que o CNJ enxergou, que seriam, segundo o CNJ, acompanho o relator, então ele está com o relator. Segundo, acompanho o relator com ressalva de entendimento. Terceiro, divirjo do relator. É claro que nesse caso a divergência deverá ser complementada por um voto escrito, porque a divergência, lembremos sempre que o voto dissidente ele integra o acórdão, segundo o novo CPC. Então não basta dizer que diverge, mas ele tem que dizer por quê. E nesse caso, então, ele vai marcar a opção de divergência e vai ter de inserir, evidentemente, a sua manifestação escrita com a fundamentação
da sua dissidência, né? E quarto lugar, acompanho a divergência. Se já houver divergência, então aquele que concorda com o voto dissidente pode apresentá-lo, e ainda a opção de pedido de vista. O julgador pode se limitar a pedir vista ou pedir o destaque do processo. Mas há outras possibilidades, por exemplo, a indicação de que acompanha o relator ou a divergência com ressalva de fundamentação. Ele acompanha o relator com divergência parcial, ou acompanha a divergência com divergência parcial, né? Ele pode suscitar uma questão de ordem, abrir uma preliminar, abrir uma questão importante a ser considerada. Então, esse leque oferecido na Resolução 591, ele é meramente exemplificativo, podendo os tribunais ou especificarem outras hipóteses, ou ainda deixarem em aberto, né, que haja a apresentação de outras manifestações que não aquelas previstas no formulário de assinalação de posicionamento, né, dos componentes do colegiado, né? E não alcançado o quórum de votação, porque o julgamento vai ocorrer em 6 dias úteis e não se sabe de antemão se haverá quórum, porque esse quórum vai sendo formado à medida que os votos vão sendo proferidos, seja por voto escrito fundamentado, seja por uma mera marcação de uma opção no sistema eletrônico. E neste caso, se não for alcançado o quórum ou se houver empate na votação, deverá o julgamento ser suspenso e retomado na primeira sessão virtual imediatamente subsequente para a coleta ou do voto de desempate ou dos votos adicionais que permitam, né, o atingimento do quórum legal ou regimental. Bom, e a sustentação oral? Que até agora eu falei de tudo aquilo em relação ao funcionamento desses julgamentos eletrônicos assíncronos na forma regulamentada pela Resolução 591 do CNJ. E aí vem a pergunta, e a sustentação oral? Como é que fica nesses casos? Bom, é intuitivo perceber que se o julgamento vai ocorrer de forma assíncrona, ou seja, se os votos vão sendo proferidos ao longo dos 6 dias úteis fixados na Resolução 591, né, estabelecendo esse prazo de 6 dias úteis, é natural imaginar que é impossível você fazer uma sustentação oral nos moldes tradicionais, seja nas sessões virtuais de julgamentos que nós tínhamos antes dos julgamentos assíncronos, né, seja nas sessões presenciais tradicionais. E aí, então, o que se estabelece é que o advogado ou o procurador, quando falo em procurador, aqui está querendo se referir tanto ao Ministério Público como também a procuradores, né, de órgãos públicos, eles podem encaminhar a sua sustentação oral por meio de um arquivo digital, né? Um arquivo em áudio e vídeo ou apenas em áudio, né? Apenas em áudio. E esse arquivo tem que ser disponibilizado entre a data da publicação e 48 horas antes do início da sessão de julgamento. E aí caberá, evidentemente, cada julgador abrir esse arquivo e ouvir o advogado. Lamentavelmente, me parece que peca a Resolução 591 em não trazer qualquer tipo de salvaguarda quanto à visualização e audiência dessas sustentações orais. Não há, ao que a gente percebe, nenhum tipo de indicação de algum tipo de controle quanto não só ao recebimento, mas em especial quanto à abertura desses arquivos de sustentação oral por cada um dos julgadores. O que significa dizer que me parece importante que o advogado, nessas sessões de julgamento assíncrono, além do arquivo de sustentação oral, se empenhe também em despachar memoriais com os julgadores, ou pelo menos a assessoria, naqueles casos em que é mais complexa a recepção pelos julgadores, como acontece com alguma frequência no Supremo Tribunal Federal e mesmo em tribunais, em outros tribunais superiores, né? Mas o certo, então, é que tem que ser disponibilizado esse arquivo. Esse prazo de 48 horas é o prazo mínimo fixado pela Resolução 591, mas ela deixa aberta a possibilidade
de que ato da presidência de cada tribunal fixe um prazo inferior. Então pode o presidente de um tribunal, de um TRT qualquer, fixar que pode, por exemplo, ser inserido o arquivo até o início da sessão, ou até 24 horas antes da sessão, ou dentro das 24 horas iniciais do julgamento, né? Então aqui fica a critério da presidência do tribunal a eventual estipulação de um prazo menor, né? E qual o tempo dessa sustentação oral? O mesmo tempo fixado para a sustentação oral tradicional. Então, se o regimento interno prevê 10 minutos, será então no máximo por 10 minutos, né? O formato, o nível de resolução desses arquivos e o tamanho desses arquivos digitais serão definidos, segundo a resolução, em ato da presidência de cada tribunal. Então, cada tribunal pode definir critérios técnicos, né, para a inserção desses arquivos, e deixando claro que se os arquivos não observarem essas dimensões estabelecidas, essas características definidas pelo ato da presidência do tribunal, a sustentação oral não será admitida, não será conhecida, né, digamos assim. O advogado também, segundo estabelece a resolução, deverá assinar um termo de declaração de que está habilitado nos autos, né, para que os julgadores não precisem interromper a visualização ou anteceder a visualização com a checagem antes, para saber se aquele advogado está ou não habilitado. Então aqui a ideia é dar ao advogado um voto de confiança, né, pela importância superlativa que ele ostenta no sistema judiciário, e ele então vai declarar que está habilitado nos autos e também se responsabilizar pelo conteúdo do arquivo enviado. Imaginemos que haja um arquivo com impropérios, com xingamentos ou coisa parecida, né, que o advogado deixou passar e disponibilizou dessa forma. Essa assunção de responsabilidade envolve exatamente essa medida, né, de prevenção quanto à conformidade do arquivo com aquilo que o advogado realmente gostaria de ter apresentado à corte. E pode, além da sustentação oral assíncrona, né, porque ela vai ser assíncrona, porque ele vai disponibilizar o arquivo, e esse arquivo pode ser aberto a qualquer momento e a qualquer hora, e aberto várias vezes, né, mais de uma vez ou não, pelos julgadores. O advogado também pode acompanhar o julgamento assíncrono, e havendo alguma necessidade, ele pode pedir em tempo real a oportunidade para fazer esclarecimento de fato, né, aquela questão de ordem, né, ou pela ordem, e ele então insere o esclarecimento dele, né, por novo arquivo digital, né, ou pela gravação pela corte, em que fique resguardada para ele essa possibilidade de fazer qualquer tipo de elucidação adicional. Então, em linhas gerais, minha gente, é assim que vai funcionar a sustentação oral, e é assim que vai funcionar, segundo a ótica da Resolução 591 do CNJ, os julgamentos eletrônicos. Lembrando sempre, acho que deixei claro para vocês, que não há uma determinação do CNJ nessa resolução, né, no sentido de que todos os tribunais devam proferir julgamentos eletrônicos de modo assíncrono. O que o CNJ buscou fazer foi padronizar, e não de forma absoluta, que vocês viram que em vários momentos há brechas para regulamentação ou para decisão do relator ou do órgão colegiado responsável pelo julgamento, né, mas padronizar os julgamentos eletrônicos de modo assíncrono. Então, os tribunais que já adotarem essa forma ou quiserem adotá-la no futuro, deverão observar esses parâmetros fixados na Resolução 591. Eu agora vou aqui atrás das perguntas de vocês. Eu vou primeiro aqui no balãozinho de perguntas. A Catarina Schmidt está perguntando como ficaria para solicitar uma questão de ordem ou de fato. Eu tenho a impressão que eu acabei de responder essa pergunta dela, né, exatamente podendo o advogado em tempo real, né, fazer a sua manifestação, né, da forma que o tribunal disponibilizar. O tribunal pode disponibilizar, inclusive, um formulário em que o advogado possa inserir por escrito essa manifestação, né, mas se não houver nenhuma regulamentação sobre isso,
ele deverá inserir então um arquivo de áudio ou de áudio e vídeo suscitando a questão de fato, né? E deixando claro a resolução que é apenas para esclarecimento estritamente de questão de fato. Então eu agradeço aí a pergunta da Catarina. Vou ver aqui se temos mais alguma pergunta. O Jonas está dizendo aqui que não acredita que a sustentação oral gravada será objeto de análise pelos julgadores. Os memoriais serão fundamentais em OAB ou missa. Matéria de direito processual caberia ao Congresso Nacional. Eu respeito muito a opinião sua e concordo que há, de fato, o risco de não abertura desses arquivos digitais, de não visualização ou audiência desses arquivos digitais com a sustentação oral. Esse é um risco. E por isso eu ponderei aqui, pontuei, que para mim deveria a resolução contemplar algum tipo de mecanismo que desse ao advogado pelo menos a tranquilidade de saber que o seu arquivo foi aberto por todos os julgadores, né? Porque de fato, da forma como está aqui, como o sistema de acompanhamento ele tem uma parte que é privativa dos julgadores, por exemplo, o voto do relator vai ficar disponibilizado antes da sessão, né? Ele tem que disponibilizar antes. E é muito comum, hoje é assim que funciona, é muito comum que esses votos sejam disponibilizados com antecedência muito maior do que a data de início da sessão de julgamento, né? Mas, efetivamente, poderia ter havido um maior avanço se houvesse algum tipo de, como eu já disse, uma salvaguarda para a contemplação, né, do registro de efetiva visualização ou audiência do arquivo digital de sustentação oral disponibilizado pelo advogado. Agora, em relação à segunda questão, eu com todo respeito, eu tenho uma profunda divergência, porque o artigo 96 da Constituição Federal outorga aos tribunais a possibilidade de complementação da matéria processual. Existe a possibilidade de julgamento de maneira virtual, seja na Lei 11.419 de 2006, seja em relação ao CPC novo, e nada impede que os tribunais ou o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão de planejamento e organização e controle do Poder Judiciário como um todo, possa baixar uma resolução, desde que ele não crie inovações. Haveria, por exemplo, uma flagrante ilegalidade, né, ou até inconstitucionalidade, se a resolução enveredasse por disciplinar, por exemplo, aspectos que já estejam regulados explicitamente no Código de Processo Civil. Aí estaria completamente equivocada. Mas me parece que ela transitou naquele espaço aberto à normatização pelos tribunais na forma do que permitem o artigo 96 e artigo 103B da Constituição Federal. O 103B é o que trata das competências do CNJ. Então eu deixei meu registro de parcial divergência aí, em relação à sua posição. E vejo aqui que os colegas perceberam, pelo relato que eu fiz, e inclusive o colega cujo comentário eu acabei de abordar, que os memoriais, que antes eram uma possibilidade para esses julgamentos assíncronos, me parece que eles são essenciais. Se você tem um julgamento muito importante, se há qualquer risco do tribunal não seguir uma tendência já eventualmente conhecida, é importante sim, não só encaminhar os memoriais, mas despachá-los, exatamente para chamar a atenção dos advogados quanto ao conteúdo, dos julgadores, quanto ao conteúdo daquele julgamento e evitar, assim, que ele seja julgado como um processo qualquer. É muito comum, por exemplo, hoje, os julgamentos assíncronos em sede de embargos de declaração, né? Aqueles processos em que não há sustentação oral, né? E é natural, é uma questão de praticidade. Se não vai haver sustentação oral, esses julgamentos podem ser realizados desse modo, né? Mas fica aí a dica, realmente, da utilidade para esses casos em que a sustentação oral será virtual, não será presencial ou não será instantânea, não será no momento do julgamento, mas apenas antecipadamente ao julgamento, é muito importante, eu não tenho dúvida nenhuma disso, quanto à importância não só do encaminhamento de memoriais objetivos, não muito longos, que abordem, que vão na questão central, né, que quer ser defendida, e, sempre que possível, despachá-los
com o desembargador, ligar no gabinete, procurar marcar uma audiência. Hoje, com essa facilidade do sistema de videoconferência, é muito comum, né, o atendimento por essa forma, isso em especial aqueles advogados que não atuem na sede dos tribunais, e mesmo aqueles que atuem, mas que preferem, né, ter o conforto e a economia de tempo, né, de deslocamentos e tudo mais, e fazer esse atendimento, procurar esse atendimento pelo magistrado para procurar iluminar, né, jogar uma luz especial sobre o seu caso e com isso procurar, né, que a sua sustentação oral seja apreciada, seja examinada, ou pelo menos que o julgador esteja mais alerta, né, quanto ao que está sendo debatido naquele caso específico em que você está atuando, né? Então fica aí a dica. Me parece que há uma outra pergunta aqui. A Vera está perguntando se o CNJ tem competência. Eu acho que eu acabei de responder, Vera. Tem sim. Me parece que nesse caso há competência. Eu até que sou muito crítico em relação a algumas resoluções do CNJ que me parece que enveredam por uma trilha reservada, de fato, ao legislador, mas aqui me parece que é uma trilha reservada ao poder legiferante dos tribunais e do próprio CNJ, né? O CNJ tem essa competência, sim, desde que não contrarie nenhuma norma legal. E, nesse caso, não me parece que esteja contrariando, mas apenas ajustando, adaptando, né, o ritual do julgamento de processos nos tribunais, seja em recurso ou ações de competência originária, à realidade, né, e às peculiaridades do julgamento eletrônico assíncrono, né, o julgamento eletrônico assíncrono. Então, por isso me parece que essa questão de um questionamento quanto à inconstitucionalidade e tal, eu sinceramente não vislumbro muita chance de êxito, não. E o Supremo, inclusive, já se pronunciou sobre isso algumas vezes, né, sobre essa competência. Então, agradeço aí a sua intervenção. O pessoal está com ouvido bom, né? Eu tenho um cachorro, mas na verdade não é meu. Aqui eu tenho um cachorro que é o João, mas é um cachorrinho pequeno, mas bem agitadinho quando chega alguém em casa. E ele é do meu filho, na verdade, que está passando aqui uma temporada para terminar um curso aqui em Brasília. E ele trouxe o seu cão de estimação, né, que é uma figura muito querida aqui também. Tal qual a Lina, né, lá do Fabiano. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Alguém fez a definição aqui do assíncrono, é exatamente isso. O julgamento assíncrono é aquele que vai acontecer em um intervalo de tempo, do dia X ao dia Y, né? do dia 16 ao dia 23, né? Desde que observada aí a questão dos 6 dias úteis, né? De duração da sessão. 6 dias úteis significa que os julgadores terão aí pelo menos um final de semana, né? Como tempo extra aí para refletir e se manifestar. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. O pessoal perguntou aqui várias vezes sobre a questão de fato, eu já expliquei, e também tem muita gente revoltada com a competência do CNJ, mas sinceramente, talvez muitos ainda não saibam, né? Eu integrei para meu orgulho, né, e com muita satisfação, com muita honra, eu integrei o Conselho Nacional de Justiça na sua segunda composição, mandato 2007-2009, e por isso é um tema que me é muito caro, é um tema que eu domino com alguma facilidade, né? E acompanho, mesmo já tendo aí mais de 15 anos que saí de lá, mas continuo acompanhando, até porque o CNJ está na vida dos operadores do judiciário, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, né? E não me parece que haja qualquer problema no teor aqui. Eu acuso a omissão, acho que deveria haver um cuidado do CNJ no sentido de assegurar que esses arquivos de sustentação oral sejam efetivamente visualizados ou ouvidos, né? Embora eu deva dizer que, me desculpem talvez o pragmatismo da minha declaração,
Mas da mesma forma que muitos de vocês aí estão receando que o julgador possa não abrir o arquivo digital com a sustentação oral, não é de todo descabido supor que também nos julgamentos, mesmo presenciais, os julgadores não absorvam, não assimilem efetivamente aquilo que esteja sendo dito numa sessão presencial pelo advogado na sua sustentação oral. Né? Quer dizer, tudo depende aí de uma concentração e de uma consideração daquilo que está sendo sustentado por cada um dos julgadores. Não é? Mas, de fato, é um pouco perturbadora essa sensação de não haver nenhuma garantia de que o arquivo, a gravação desse arquivo digital não tenha sido um tempo perdido, né? Já que não há essa garantia de visualização ou audiência do arquivo. O Arnoldo, advogado, está perguntando aqui se o vídeo não deveria ser gravado depois do relator fazer o relatório, para manter a lógica síncrona da sustentação, já que a sustentação pode incidir sobre o relatório do relator. Na verdade, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou fazer um ajuste na sua pergunta, tá, Arnoldo, se você me permite. Veja bem, em relação a esse aspecto que você coloca, há de fato uma falha em relação aos prazos estabelecidos na resolução 591. E você tem toda a razão. Porque vamos fazer um paralelo. Como acontece o julgamento tradicional? No julgamento tradicional, o advogado se inscreve para a sustentação oral, o processo é chamado no pregão, né, a julgamento, o presidente da sessão dá a palavra ao relator, se não for ele mesmo o relator então, o que vai fazer? Ele não vai anunciar o relatório, como você colocou, ele, na verdade, vai anunciar de forma resumida o próprio voto. É muito mais importante do que o relatório, porque o relatório é só um resumo do processo, mas é muito mais importante. E aí, o advogado vai fazer a sua sustentação oral a partir da antecipação, ainda que de forma sintética, do voto do relator. Na forma como está na resolução 591, e acho que esse aspecto, refletindo melhor, eu acho que pode haver algum questionamento, sim. Na forma como está aqui, nós não teremos essa sequência lógica do relator dar a conhecer ao advogado que vai sustentar da tribuna o teor resumido de seu voto, de modo a permitir que o advogado possa ajustar aquilo que ele preparou para falar ao resumo do voto. No caso aqui, o advogado vai preparar uma sustentação oral no escuro. É isso que vai acontecer. Porque como ele tem que disponibilizar o arquivo digital com antecedência, né, significa então que ele não terá a chance de fazer esse ajuste da sua sustentação oral ao resumo do voto do relator. Ou seja, ele vai proferir uma sustentação oral completa, inclusive, diria eu, enquanto não houver algum questionamento ou alguma alteração nessa resolução, ele terá que fazer uma sustentação oral que envolva inclusive o juízo de admissibilidade, por precaução, ainda que de forma sintética, rápida, né? Exatamente porque não terá a chance de fazer esse ajuste possível no julgamento presencial. Então, acho que essa é uma questão realmente problemática e até então eu faria um pequeno ajuste naquela minha manifestação, dizendo que em relação a este aspecto específico, a resolução pecou. Ela não deveria exigir um prazo de antecedência, ao contrário, ela deveria permitir que a sustentação oral fosse apresentada após o resumo do voto. O ideal até, eu diria, é que o voto fosse disponibilizado com, por exemplo, 24 horas de antecedência em relação ao início do julgamento e o advogado pudesse, então, preparar a sua sustentação oral dentro dessas 24 horas. Né? Aí eu acho que ficaria mais coerente e o advogado poderia aproveitar melhor esse espaço nobre e muitas vezes importante, fundamental, da sustentação oral. Agradeço demais aí o comentário e de fato me fez aqui
refluir, né, em partes de tudo aquilo que eu disse, para dizer que nesse caso, né, o advogado está sendo frustrado no seu direito, na forma que prevê o CPC, né, de ter a antecipação do voto antes da sua sustentação oral. Né? Agradeço aí a manifestação. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. E insisto, se vocês têm um processo muito importante, não deixem de se valer. Se houver essa dúvida quanto à eficácia da sua sustentação oral, não se esqueçam, você pode pedir o destaque. Você pode pedir o destaque e o processo, se você tiver requerido dentro do prazo, se você tiver regularmente constituído, me parece que a tendência é de que você tenha o seu pedido atendido, já que, insisto, a resolução poderia ter sido mais clara nesse aspecto, e aí o processo vai para uma sessão presencial, e veja que ele fala em sessão presencial, ele não falou, inclusive, em sessão virtual, mas me parece que aqui que a sessão presencial abrange, inclusive, a possibilidade da sessão virtual, né, em que você pode fazer a sustentação oral instantaneamente no julgamento, né, apresentar a sustentação oral, tão logo o julgador, o relator, pronuncie o seu voto resumido, e em seguida sejam colhidos os votos, como acontece nas sessões presenciais tradicionais. Tá? Então acho que é isso que vocês podem fazer para prevenir desse receio, né? Quanto à efetiva utilidade e eficácia da sustentação oral nos julgamentos assíncronos. Peça destaque se o processo é um processo especialmente importante para você, você não quer correr risco, e há alguma dúvida, por exemplo, quanto ao resultado, eu acho que você tem essa saída de, dentro do prazo de 48 horas de antecedência, né, você requerer o destaque e dizer. E acho que os advogados podem também sustentar essa questão que nós abordamos agora há pouco, né, para procurar abrir brecha, né, seja para questionamentos no próprio CNJ, ou no âmbito dos tribunais, né, ou no caso institucionalmente a própria OAB, né, perante o Supremo, né, por meio de uma DIN, por exemplo, questionar essa regra específica da posteridade da apresentação do voto do relator em relação à sustentação oral, indo na contramão do que prevê o CPC. Me parece que haveria uma forma tranquila de resolver isso, determinando que a disponibilização do voto do relator ocorresse, né, antes do término do prazo da sustentação oral. Bastaria fazer isso que nós estaríamos, ou então que o primeiro dia útil da sessão de julgamento fosse dedicada apenas à apresentação do voto do relator, nesse caso o voto completo, né, e a colheita da sustentação oral dos advogados. Ainda que se exigisse uma inscrição prévia, acho que esse aí seria o menor dos males, embora o CPC também estabeleça que o momento de inscrição na sustentação oral é até o início do julgamento. Então vejam que há, como eu pontuei aqui na minha exposição, há um momento expresso indicado no CPC. E me parece então que é absolutamente legítimo o questionamento que surgiu aqui nessa nossa conversa. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. O Luiz Carlos Alencar está perguntando aqui: na gravação o voto deveria ser aberto. Como debater após o voto? Esse é exatamente o problema que nós falamos, né? O voto vai ser aberto, só que ele vai ser aberto depois que o advogado já apresentou o seu arquivo digital com a sustentação oral. Então, o advogado perde na qualidade, na objetividade e, sobretudo, no fundamento central da sustentação oral, que é tentar persuadir o próprio relator e os demais julgadores a seguirem a posição que ele está defendendo. Então, de fato, essa anterioridade da sustentação oral em relação ao conhecimento do voto do relator é absolutamente prejudicial. Me parece que realmente isso merece ajuste, sem dúvida alguma. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta.
O nosso colega aqui de Brasília, o Aderson, está perguntando qual a garantia que o desembargador-ministro irá ouvir a sustentação. Pelo teor da resolução, garantia nenhuma. Eu tenho que garantir dentro de uma perspectiva de confiar na lealdade e na seriedade, na sobriedade e na integridade de todos os jogadores, no sentido de que vão ouvir essa sustentação oral. Mas, insisto, não há, efetivamente, pelos olhos da resolução, não há nenhuma sinalização que assegure a certeza dessa visualização ou audiência. O Arnold está perguntando aqui de novo. No caso do último voto for prestado nos 45 minutos do segundo tempo, mas contendo elementos que mudariam o voto dos demais, como fica? A resolução prevê isso, e essa é uma tradição no julgamento dos tribunais em geral aqui no Brasil, viu, Arnold? Quanto a isso, você fique tranquilo. Por quê? A não ser que aquele que já tenha proferido o voto não esteja mais naquele colegiado, seja porque faleceu, seja porque se aposentou, seja porque mudou de órgão e não está mais naquele órgão, né? A não ser nesses casos, o voto poderá ser alterado até antes da proclamação do resultado. Então, se houver exatamente essa situação que você menciona, faltando meia hora para o julgamento, alguém disponibiliza uma divergência e há uma concordância de um outro magistrado em relação a ela. Ele pode se manifestar. Mas é claro que, na dinâmica interna dos julgamentos, pensando aqui com os olhos de juiz e de alguém que, com frequência, tem estado como convocado no tribunal, eu vou lhe dizer, se eu estou participando de um julgamento dessa natureza e tenho um voto divergente para apresentar, se eu não puder apresentar logo, seria incomum que se apresentasse no primeiro dia, o mais sensato é de duas uma. Ou o julgador pedir destaque para que ele tenha tempo de preparar o seu voto divergente e apresente aos colegas antes da continuação do julgamento, ou peça vista regimental. E depois opte, a depender do que ele concluiu, né, se é caso de ir para a sessão presencial ou se é caso de continuar no julgamento assíncrono. Né? É isso que vai me acontecer. Mas, em tese, é possível haver uma reversão total de votos. É possível que eu tenha lá, vamos supor que é uma turma com 3 jogadores. Né? 2 já se manifestaram e falta um só. E esse terceiro vem e profere um voto de divergência e um dos que já votaram lê aquela divergência e reflui da sua posição. Isso é absolutamente possível e está mencionado expressamente aqui na resolução 591. Deixa eu até pensar aqui. Sim. É o parágrafo 4º do artigo 7º. Olha o que ele diz. Retomada a sessão com o voto vista, os votos já proferidos poderão ser modificados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado, que posteriormente deixe de compor o órgão, que será computado sem possibilidade de modificação. Então, é claro, se eu tenho um voto proferido por alguém que não está mais naquele colegiado, o voto dele é um voto definitivo, e mais, aquele que o sucedeu na vaga também não poderá votar, porque o voto dele já será computado. Aí eu teria a mesma cadeira com uma acumulação de votos. Isso não é possível. Então, essa preocupação sua, ela foi objeto de preocupação aqui na resolução 591 e expressamente ela diz da possibilidade de qualquer magistrado que já tenha proferido seu voto e continue no órgão modificar aquilo que havia indicado anteriormente. Inclusive, claro, o relator. Né? Inclusive, é claro, o relator também. O Polidoro está falando aqui, o relator não vai ouvir e muito menos terá conhecimento os pais... Ele está falando da sustentação oral, pensei que estava falando de outra coisa. Vamos ver se temos mais alguma pergunta, parece que não. Ótimo esclarecimento, pergunta aqui, deixa eu ver. Pitágoras Tomazoli. Quanto ao sigilo, será prudente possível atribuir ao arquivo de áudio e vídeo para que a parte contrária não tenha acesso antecipado? Não há menção a isso. O que me parece que indicar a resolução, que esse arquivo ele só estará disponível, acessível,
no início da sessão de julgamento. Então, como o prazo de antecedência é para todos os advogados, esse risco de você ter apresentado o seu arquivo antes do colega e o colega poder ter acesso, me parece que não existe essa possibilidade, exatamente porque o arquivo com a sustentação oral só deverá ser disponibilizado no início da sessão. Deixa eu até verificar aqui se... Parará. Deixa eu ver aqui só onde ele fala. Aqui. É exatamente isso. O parágrafo 5º do artigo 9º da resolução diz o seguinte: as sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento. Veja que sequer há aqui indicação de publicidade das sustentações orais gravadas nesse sentido, ou seja, não haveria sequer a possibilidade do advogado, pelo menos ao que indica aqui, saber, né, pelo menos não há obrigatoriedade, eu digo, de ser disponibilizado o arquivo, mesmo que depois de iniciada a sessão de julgamento, com a sustentação oral dos advogados. Então esse risco que você coloca não me parece possível, tá? Não me parece fundado, não vai haver. Vamos ver aqui, temos mais uma pergunta do Arnold. No caso do último voto... tá, isso aqui eu já respondi. Possibilidade de alteração. Alguém aqui confirmando aquilo que eu disse sobre a importância de despachar, né, memoriais com os julgadores, principalmente com os julgadores, né? Se o julgamento já está marcado, porque o relator, ele normalmente já está com a cabeça feita, né? Quem ainda não está com a cabeça feita, normalmente, são os demais julgadores, né? Embora, claro, por uma questão, no mínimo, de cortesia, é interessante que você também visite o relator, mas digamos, as fichas a serem apostadas de forma mais maciça, né, serão realmente nos demais julgadores, porque o relator já estudou o processo e já tem uma posição previamente estabelecida, que pode ou não coincidir com a sua. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. A live aqui o chat está bem animado. O Petros Amorim está perguntando aqui: julgamento de embargos com possibilidade de efeitos infringentes não são passíveis de sustentação, é fato. Mas o pedido de preferência pode ser feito? Veja, me parece que o pedido de preferência ele pode ser feito, mas no julgamento assíncrono ele não tem nenhum sentido, né? Porque naquela sessão todos os processos terão a conclusão do seu julgamento postergada para o horário final da sessão, o horário e dia marcados na pauta. Então não faz sentido o pedido de preferência. Em relação à sustentação oral, porque os arquivos são entregues antecipadamente. E em relação a pedido simplesmente para julgamento antecipado, também não, porque eles vão ser julgados ao mesmo tempo. Só há sentido no pedido de preferência no julgamento assíncrono se o CNJ ajustar essa norma acerca do momento de apresentação do arquivo digital e permitir que esse arquivo seja apresentado, né, após a apresentação do voto do relator. Mas, pensando aqui em voz alta, mesmo aí também os votos dos relatores vão ser apresentados também simultaneamente na mesma hora, no início do julgamento. Então, realmente, não me parece fazer nenhum sentido, assim, com todo respeito, o pedido de preferência nesse caso, né? Porque a pauta, nesse caso, ela vai ser analisada em bloco. Todos os votos dos relatores vão ser objeto de apreciação de todos os membros da corte, né? E todos eles que comportem sustentação oral poderão receber arquivos digitais de áudio ou áudio e vídeo com as sustentações. E nesse caso, então, de fato, não há por que falar em pedido de preferência, porque eu não tenho como antecipar o julgamento, porque há a necessidade de observância desse interstício de 6 dias úteis e do dia e hora marcados para o início e o dia e hora marcados para o final da sessão. Te agradeço aí demais pela indagação, que me permite aí refletir sobre algo que eu não tinha refletido e que é bem interessante também da gente conversar. Alguém está falando aqui, aí a questão, se você quer que o seu processo tenha um tratamento especial, você pode pedir um destaque, mas vejam que pedindo destaque, o seu processo vai ser julgado mais tarde, né?
Ou seja, em termos de celeridade, você vai perder, mas pode ser que na qualidade do julgamento, né, principalmente se você receia pelo resultado, você tem uma vantagem. Você vai trocar aí o tempo maior para julgamento, porque vai ter que ser marcada uma outra sessão, né, ou incluído seu processo numa outra sessão futura, presencial, trocando aí pela maior rapidez e incerteza do julgamento virtual assíncrono, né? Bom, minha gente, nós já temos mais de uma hora aqui de live. Se vocês, porventura, entenderem que vale a pena, a gente pode marcar uma outra live para a gente continuar conversando sobre isso, né? Vocês, inclusive, enriqueceram as minhas reflexões, porque é um ato novo e é muito interessante que a gente converse sobre ele, né, para entender como é que ele funciona ou como não funciona e poder, então, não estar cego, né, e ignorante em relação a essa inovação que, em tese, pode estar sendo iniciada já a partir aí de segunda-feira, né? A partir de segunda-feira, 3 de fevereiro, que é quando entra em vigor essa resolução 591. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a atenção de todos vocês. Somos mais de 100 pessoas aqui na live e esperar por vocês na próxima semana, né, em mais uma live Canto do Processo. Muito obrigado.